hoje eu tenho mais uma mentorada aqui e uma vez o Flávio falou uma coisa para mim que eu, broche de leigo aqui agora, fiquei com isso martelando e eu acabei de fazer uma DR com ela, que daqui a pouco a gente vai contextualizar o que que é. A gente fez uma DR com ela e eu citei sobre isso. Toda vez que eu vejo a Ana, a gente chama internamente, na nossa empresa a gente chama a Ana de Ana Held. E é como ela escreveu aí. E aí, toda vez que eu vejo a Ana, eu lembro, ela é diferente, ela é rara, porque ela é reumato. Eu não sei explicar isso, daqui a pouco o doutor pode explicar por que tem essa história, mas eu acho interessante levantar isso daqui a pouco. Não é a primeira vez que a gente vai bater um papo, ela fez uma live junto com a sócia e ela acabou de trazer o sócio que você provavelmente assistiu, o Dr. Pimenta, Luiz Pimenta, no outro episódio que a gente tem aqui, é a doutora Ana Held, de Bauru. Faça suas vezes, doutora. Eu sou Ana Carolina Held, sou reumatopediatra em Bauru, sou mentorada da Balance há quase um ano, é, com uma reviravolta em vários aspectos da vida nesse último ano. E apesar dessa coisa da raridade, né, assim, é, eu acho que foi o que me fez escolher a especialidade, casos não tão óbvios, casos, né, que demandassem da minha profunda, né, presença e investimento de tempo, investimento de conhecimento, mas da possibilidade de fazer diferença na vida desses pacientes, né? Assim, de que falta conhecimento, falta divulgação da especialidade, até dentre os pediatras, então acho que faz parte também da missão divulgar um pouquinho daí do que eu faço. Show. Flávio, você pode contextualizar um pouquinho o que que é essa raridade, de que forma que isso pode ser uma oportunidade para os médicos? Pois é. Eu falo raro, né, em vários sentidos, positivos, né, também, no sentido de, geralmente, o perfil do reumatologista é esse que a Ana colocou bem claramente, né, aquele povo bem CDF, estudioso, que estuda coisa difícil, complexa, e é o profissional que a gente pensa normalmente quando tudo está confuso, aí a gente chega a aprumar, são os desatadores dos nós, né? Na verdade é isso. E a reumatologia infantil, né, como ela fala, eu acho que é pouco divulgada, especialmente porque ela lida, né, muitas vezes com sintomas e questões e condições que têm muitas interseções entre especialidades e de fato, sintomas às vezes inespecíficos, né? Então você não sabe direito, sei lá, uma febre prolongada, uma dor em membro crônica, uma dor de cabeça que às vezes é uma vasculite, que o reumatologista vai tratar. Então, isso traz, agrega complexidade, mas eu até enxergo que hoje, né, é uma especialidade claramente em ascensão, tendo em vista que a gente, com questão da genética, o avanço da genética, o avanço de uma série de marcadores que a gente não tinha antes, e principalmente o avanço da terapia, a reumatologia infantil ela vai ganhando cada vez mais protagonismo, né? Então, vai se tornando uma especialidade também um nicho muito necessário, né? Porque imagina que coisas que a gente sequer. Eu vou dar um exemplo só que eu vejo nas síndromes autoinflamatórias. É uma área que eu, um dia desse, estava olhando um paciente, né, que em 2018 fez um exoma e tinha uma história de uma síndrome autoinflamatória que não foi bem diagnosticada, mas responde à colchicina. E aí eu encontrei esse paciente, ele foi visto por um reumatologista em 2018 e fez o exoma e deu negativo, mas ele continuou com problema e continuou sem diagnóstico. Falei, muito bem, meu amigo, 6 anos depois, faz outro exoma que de lá para cá foram descritas não sei quantas síndromes diferentes dessa área nova, né? Então, tem uma área em medicina que eu acho que está em ascensão,
até por esses diagnósticos novos, é a reumática. E os profissionais ainda são raros, são em número, e, e eu acredito que tem tudo para ser uma área que vai crescer, né? Acho que a Ana concorda com isso, e veja que quando você junta essa oportunidade, essa raridade com um profissional desse nível de dedicação, né, que tem esse propósito, não tem como dar errado, né? E legal. Eu visualizo isso como uma oportunidade porque se é raro, é mais caro. Mas eu acho que o interessante da história aí é que dá para ela fazer algo que ela gosta muito e não depender da história de ser o pediatra pobrinho, que qualquer dia a gente precisa fazer um episódio só para explicar essa história do pediatra pobrinho, né, Flávio? Que quando eu ouvi o Flávio falar a primeira vez disso, eu ainda não tinha visto o padrão. Mas depois, conversando com outros pediatras, eu descobri que tinha a crença de que o pediatra é pobrinho porque ele recebe pouco, porque não tem especialidade, aquela coisa toda. E aí a Ana consegue fazer as duas coisas. Agora, queria saber um pouquinho da, da sua história. Eu sei que tem uma história legal que você falou lá naquela live que a gente fez no Instagram uma vez, você com a Luísa, que é a sócia, do perrengue que caiu telhado, chuva, alagou tudo o negócio, quando vocês fizeram. Quero falar um pouquinho dos perrengues que é fazer a sociedade, dos desafios que foram, de você que teve filho logo quando estava, né, começando o consultório. Se puder contar um pouquinho da sua história. Então, a gente, logo que eu vim para cá, não era uma cidade, né? Não nasci aqui, não fiz faculdade aqui, não conhecia ninguém, assim, nem da área, nem nada, poucas referências. E aí a gente foi aos poucos buscando lugares para trabalhar, enfim, e aí eu lembro muito da Luísa um dia que eu e ela estávamos de plantão na enfermaria do hospital, assim, passando visita, e eu fiz pouquíssimas vezes isso, eu acho que eu fiz umas, sei lá, umas duas, três vezes desde que eu cheguei. Mas um desses dias foi um dia com ela e foi um dia que a gente estava meio que no mesmo ritmo de virada de chave, né? Assim, de insatisfeitas com o jeito que a gente estava trabalhando, enxergando, de que a gente precisava fazer alguma coisa, né? Para não cair nos mesmos caminhos que muita gente estava trilhando ao nosso redor, do que era considerado normal, todo mundo considerava normal. Muitos plantões noturnos, atender plano de saúde, atender um monte de criança. E a gente estava já se sentindo um peixe fora d'água, assim, porque, poxa, a gente já mirava lá na frente e falava que era insustentável para o que a gente acreditava, para o modelo de atendimento que a gente queria ter, enfim. E aí foi nesse plantão, assim, a gente sentou e conversou por horas, assim, é, e acho que nesse momento que a gente viu que estando juntos poderia ser mais fácil para viabilizar o que a gente gostaria, né? Porque sozinho também tem o custo, tem, né, a coragem de você investir uma grana, né, esperar um retorno, enfim. E aí a Luísa já estava com uma ideia de clínica, e na verdade eu dava plantão em outro lugar com Pimenta, e a gente teve essa mesma conversa, eu com ela no lugar e eu com ele em outro, e a gente não sabia que ela estava já idealizando a clínica, que era um imóvel da família dela, que ela já estava reformando, enfim, e eu e ele a gente resolveu ir atrás e pensar em fazer um modelo de clínica juntos, e aí a hora que a gente estava lá nos 45 do segundo tempo, não, vamos fechar, vamos fazer. Ela entrou em contato com a gente, ó, vem cá que eu tô quase terminando, eu preciso de ajuda, né? Assim, preciso de perna, braço para tocar, que já tô no meu limite, e a gente entrou junto na sociedade, assim. E aí eu sempre gosto de dizer que a gente se equilibra muito, porque eu acho que a gente tem uma grande vantagem, que a gente mira no mesmo lugar
Então, eu acho que quando a gente tem um objetivo em comum, quando um dá uma baqueada, o outro vai lá e segura, fala, ó, é lá que a gente vai, foca, né? Porque é, vai ter momentos, né, de desânimo, de exaustão, de outras demandas, de criança nascendo, de criança sem dormir, de outras demandas, e eu acho que quando a gente tem ter esse suporte da sociedade foi o que fez a gente, né, se manter equilibrado e até o que foi, eu acho que foi o que, por exemplo, quando a Luísa estava na dúvida, ai, preciso sair do plano, preciso sair do plano, os maiores, não, vamos embora, e aí eu e o Pimenta fomos os maiores incentivadores, assim, vai que a gente tá aqui, a gente segura sua mão, bora, e aí eu saí da Reumato, ela saiu do endócrino, logo em seguida o Pimenta saiu também, e aí, então eu acho que a gente foi sempre um equilibrando o outro no sentido de ter esse objetivo em comum para ajudar nos grandes perrengues, assim, né? E essa coisa de sair do plano, né? Há quanto tempo tem a clínica? A clínica vai fazer 4 anos, que é a idade da minha filha, no começo do ano. 4 anos. E aí, durante um tempo, a clínica era particular e convênio, né? Então, assim, quando a gente abriu a clínica, a gente já tinha esse objetivo de parar de atender plano de saúde, mas era um objetivo de longo prazo, sabe? Porque a gente não imaginava quanto tempo isso seria viável. A hora que você começa a administrar e que você começa a ver o calcular, né? O custo de hora, quanto custa cada hora você trabalhando, e aí você coloca na ponta do lápis o quanto que o plano paga, do quanto que você, né, precisa trabalhar, começou a ficar mais palpável e mais urgente. Deu essa sensação de urgência para gente que realmente a gente estava patinando e que a gente precisava antecipar isso. Então, é, eu acho que eu atendi menos de um ano a reumato particular na clínica já. A Luísa saiu bem perto de mim, assim, e então já faz 3 anos, quase. E E agora, né, no meio do ano que eu parei de atender definitivamente, mesmo na pediatria, né, parei. E o Pimenta também o ano passado parou. Então, a gente já está mudando para um modelo que é o que a gente acredita, não só financeiro, né, mas de modelo de prestação de serviço para o paciente, né, do que a gente consegue oferecer para o paciente trabalhando desse jeito. Sim. Num primeiro momento, isso é uma coisa que eu ultimamente tenho perguntado para todos os médicos que já atenderam com plano. A minha esposa foi, tá? Atendeu por plano e ela tem lá um. Eu quero até gravar junto com o Flávio aqui um episódio com a Renata, porque ela tem umas histórias cabeludas a respeito do de atender com plano. Mas, num primeiro momento, o que que na cabeça no médico passa que você decide atender pelo plano? É para ajudar as pessoas? É insegurança de não conseguir pacientes? O que que faz você achar que o plano é uma oportunidade? Eu lembro bem quando eu estava quase vindo para cá, e aí uma colega, assim, que era conhecida, ela virou e perguntou assim: Não, eu sei que você está vindo de São Paulo, porque eu fiz a reumato em São Paulo, eu sei que você está vindo de São Paulo e que lá ninguém atende plano de saúde, né? Porque imagina, reumato pediatra pelo plano, né? E ela falou assim: Eu sei que lá, mas aqui não, aqui no interior. Não, é impossível você abrir sua porta atendendo só particular. Não vem. E aí eu, Boa. para mim era isso, né? Assim, tipo, para mim era a regra do jogo, né? Assim, eu precisava do plano para ter paciente, porque se todo mundo tinha o plano, então eu precisava do plano para ter paciente, para pagar conta, sabe? Sim. Nunca foi uma coisa de assistencial, né? Assim, de Quero caridade. atingir quem não tem dinheiro para pagar o particular. Até porque isso a gente faz no SUS, né? Não aqui, né? A gente faz no SUS ou a gente faz dando uma cortesia, porque também o público que realmente precisa não tem plano, né? É. Então, quando a gente pensa em fazer caridade ou de prestar um atendimento desse, não é via plano de saúde que a gente vai fazer, né? Então era Assim, mais
por viabilidade de negócio, e aí você não tem a visão de que, pô, o plano vai me sugar aqui, vai tirar tudo, né? Exato. Agora, você vê, Flávio, que interessante que é a pessoa compra o medo do outro, né? O outro fala, não, não dá, não vai. E aí também é aquela Eu história até de entendo, não Ana, porque peça já cai, conselhos para quem não é bem sucedido no que você quer resolver. eu entendo, Ana, porque eu já caí nessa também, só que no caso o dela é 4 anos antes, né? E o meu é 20, né? Então, realmente, na minha época, não existia nem cultura, digamos assim, uma cultura entre os médicos era ainda mais arraigada que o plano era uma espécie de agregador, né? Facilitador de pacientes e tal. E eu fico pensando assim, né? As pessoas às vezes não entendem, né? Acham que o médico meio que está se aproveitando da situação de existir essa demanda, mas não é, né? Na verdade, é que o modelo de planos de saúde, ele coube para exclusivamente para viabilizar o negócio de plano de saúde. Nem foi para ajudar o médico, porque a maioria dos médicos, principalmente os clínicos, eles são, digamos assim, eu vou usar a palavra certa, eles são achacados quando eles entram nesse modelo. Então, é pouco viável para a grande maioria dos clínicos que atendem em consultório. E a população, como o médico está de frente, né, ele responsabiliza o médico, mas na verdade é o modelo, é a operadora. Porque quando o médico vai para o modelo do privado, do particular, o paciente sente absolutamente a diferença, absurdamente a diferença. E é o mesmo médico. Só que é o mesmo médico sendo pressionado pelo plano para atender 20 numa manhã, que existem regulamentações, inclusive, da própria ANS que obrigam a você ter uma agenda desse tipo, para ser remunerado, às vezes, 10 vezes menos, e buscando manter qualidade, o que é uma fórmula impossível, né? E aí, quando você se depara com outro modelo, você entende isso, né? Quem é o culpado. E a gente, assim, interior ainda mais, né? Dependendo, porque, por exemplo, Bauru não é uma cidade interior pequena, né? É uma cidade interior maior. Aí tem essa coisa, porque o modelo do plano viabiliza pessoas que não tinham acesso a esse atendimento supostamente melhor a ter, versus SUS. Mas é uma hora, o SUS é inviável também, em certo aspecto. A gente vê as dificuldades na gestão. Então, por que não oferecer esse terceiro modelo, que era um deles antigamente, que meu avô, nos anos 70 atendia no consultório na casa dele, não existia plano, era particular, o paciente ia lá, quem não podia pagar, não pagava, ele fazia cortesia, quem podia pagar. Minha avó era secretária do meu avô, ficava lá controlava isso aí, e meu pai conta isso, chegava, atendia, tanto, botava lá o dinheiro na agenda, no final do dia fazia o apurado, e não tem nada de errado nisso, ele atendia muitas pessoas carentes, ele fazia cortesia, a medicina como raiz, como ela deve ser. Então, eu penso que assim, o médico só quer resgatar esse tipo de atendimento, e que é justo. Em qualquer canto do mundo, né? À exceção de alguns países, mas eu estava vendo uma pessoa comentar um dia desse o modelo da Índia. O modelo da Índia é assim: existe atendimento público, existe atendimento privado, quem pode paga a consulta, quem não pode. Um dia desse eu fui para o México também é assim. Então, eu acho que a gente, como médico, precisa perder esse pudor de falar desse modelo que o público entende, demanda, e a culpa não é do médico, e sim do modelo e das operadoras. E o erro que a gente comete é escutar. Aí você está 100% certo. A gente pede conselho a quem está no canto que a gente não quer estar, né? Ana, você também tem aquela história do chip do sacerdócio? Você se sente mal quando você cobra, não? Ou Estou já se trabalhando sentiu? isso. Estou trabalhando isso. Foi um trabalho árduo, assim, né? Eu acho que estar no meio do caminho, para mim, foi o pior momento. Foi o mais frustrante, foi quando eu me sentia
exaurida de estar atendendo o plano, me sentindo um pagamento injusto, né? E mais com dificuldade de achar que eu poderia cobrar e oferecer mais por isso, né? Assim, eu não queria prestar um atendimento do plano. E eu realmente acho que não prestei, tá? Até o último dia que eu estive lá, eu estive com presença, com atenção. Até a minha última consulta do plano foi realmente o que eu poderia fazer de melhor com aquilo ali. Eu não, só porque é do plano, vou marcar 5 minutos, vou fazer de qualquer jeito. Não foi, né? De verdade, assim. É, não diferenciava, assim, fora, claro que tempo de atendimento, mas o trato no paciente não diferenciava para mim, né? Quem era plano, porque quando você tá, o que eu achava é que quando eu tava lá, eu estava topando a regra do jogo, então eu ia estar lá fazendo o que eu podia fazer de melhor. Só que o pior momento foi esse, quando eu me sentia, falava, putz, não acredito, não consigo fazer um xixi, porque tenho que atender um monte, não consigo beber água, chego na minha casa exausta, né? Atendo um monte de paciente e, ao mesmo tempo, com dificuldade de entender que eu poderia cobrar e que o paciente ia se sentir satisfeito com o meu trabalho, que eu ia conseguir oferecer um trabalho de qualidade e me sentir, né, satisfeita com a remuneração que eu estava recebendo. Então, esse momento do meio do caminho foi, acho que, a pior sensação, assim. Eu acho que hoje eu já não sinto mais, porque é, já aconteceu uma nem duas vezes. Se eu sei que o paciente não tem condição, eu já atendi de graça quem realmente precisou. Quem vem aqui paga uma consulta e eu sei que não tem condição de manter o atendimento, eu dou as orientações para ir para o SUS, falo, ó, mostro os caminhos, né, para que o paciente tenha o melhor atendimento que ele puder, né, assim, em outro serviço, né, mas hoje eu já não tenho mais isso de, ai, se eu tô cobrando, eu tô sendo enfiando a faca no paciente, né, tô fazendo uma injustiça, não acho mais, né, mas eu acho que quando eu tava ali decidida, mas ainda foi o pior momento, assim, para mim. Quanto tempo faz que parou o plano? 6 meses. 6 meses. E o que que te motivou a, a fazer isso? Por que que você não procurou uma forma de equilibrar? Eu já ouvi isso de um médico que fez uma sessão de anamnese comigo. A gente faz, só para contextualizar, a gente faz umas sessões de anamnese situacional. Quando a pessoa acredita que ela tem valores alinhados com a nossa mentoria, com a Balance, ela pode marcar comigo, uma ligação de 30 minutos gratuita e ela fala sobre o negócio dela e eu visualizo quais são as oportunidades que ele tem e se ele tem alinhamento com a mentoria, se a mentoria pode ou não ajudá-lo. E aí ele tinha me falado que ele queria equilibrar, ele estava procurando uma forma de equilibrar o plano com o. Porque ele tinha essa questão de achar que, putz, eu preciso ajudar as pessoas. Eu não topo ir para o SUS, mas eu preciso ajudar as pessoas no convênio. E só que eu preciso também ganhar dinheiro. E quais foram os motivos? O que fez você virar a chave para. Não, vou tirar o plano. Então, primeiro foi uma decisão pessoal mesmo, do tipo de rotina e de carreira que eu queria levar. Então, eu não queria continuar dando plantão, é, por uma questão de horário para estar com os meus filhos. Então, eu tenho 2 filhos pequenos. Então, o plantão, né, o horário do plantão muito travado, e não ter flexibilidade, e ficar me preocupando em trocar plantão, né, com outra pessoa para me substituir. Então, a flexibilidade que o consultório me permite, o horário, né? Assim, eu posso, né? Então, meu marido é cirurgião, então tem dia que ele, 7 horas da manhã, já tá no hospital, e aí quem assume as crianças sou eu, não dava para estar os dois entrando 7 horas no hospital, então a gente teve que fazer escolhas familiares, assim, também,
de como a gente ia organizar a nossa agenda. Então, o plantão para mim não era mais uma opção, né? Assim, não era a minha. Eu sei que tem gente que, né, talvez seja uma opção, que goste de estar no plantão, que, né, que gosta da rotina, mas para mim já não fazia mais sentido. Então, eu fui tirando o pé do plantão. E fui tirando o pé do plantão e fui estando mais no consultório. Estando mais no consultório, agenda cheia. Agenda cheia, agenda cheia, agenda cheia, agenda cheia. Só que agenda cheia, cheia, cheia. WhatsApp cheio, 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 cheio. Não bebi água, não, isso. Aí eu comecei a estafar, né? Então, e aí, meio que num burnout, assim, não sei qual é se a gente pode falar desse critério, assim, mas eu acho que eu cheguei num estado bem exausta, assim, e com consequências já para minha questão psicológica, para minha relação com os meus filhos, no meu casamento, então foi uma escolha que foi, né, assim, então eu acho que eu poderia ter escolhido, por exemplo, fazer outras coisas, mas eu sempre achei difícil estar em cima do muro, sabe? É, atender o plano e o particular. Eu achava mais difícil essa situação, de reservar um horário para o particular, e aí o paciente do plano ligava, porque, poxa, era meu paciente, era minha responsabilidade. E aí eu reservava um horário só para o paciente particular, e eu comecei né, não é o tipo, não era o tipo de conflito que eu gostaria de ter, né, assim. E para gente que não tem procedimento, né? Então, zero procedimento, porque eu acho que essa é uma grande diferença, né? Talvez para uma pessoa que faça procedimento, eu vejo isso na minha casa, né? Meu marido é otorrino, é cirurgião, então ele tem, além de exame, ele tem cirurgia e tudo, não é inviável, é completamente viável você atender alguns planos de saúde, né? Assim, porque aí a remuneração muda, né? Então, o valor do quanto você ganha por hora, né? Por momento que você está ali é muito maior, né? E aí a conta fecha. Mas para a conta fechar para mim, eu precisava atender 30 pacientes no dia, 25 pacientes no dia, e isso eram 25 demandas depois, demanda de manter esse atendimento pós-consulta, responder à mãe, né, avaliar uma intercorrência depois, reavaliação, enfim, então é uma demanda para além do horário que eu estava aqui, né? Então, E aí hoje você atende menos, mas continua ganhando o mesmo ou melhorou? Ou tá ganhando menos? Atende menos e ganha menos também. Como é que tá isso? Não precisa falar em não, valores. eu atendo bem menos, então eu cheguei a atender 300 pacientes por mês, mais ou menos, né, Pelo plano? pelo plano. 200, 300 pacientes Nossa. por mês. E hoje eu atendo, se eu atender mais ou menos 40, eu igualo isso, o valor que eu ganhava antes, né? E aí, em horas, né? Então, antes eu marcava uma consulta de 20, 30 minutos, 20 minutos, uma intercorrência, às vezes eu marcava menos, né? Se era só para reavaliar uma coisinha ou outra. Hoje eu marco consultas de 1 hora. Se é um paciente de reumatopediatria, né, mais complexo, às vezes eu marco 1 hora e meia. Então, assim, é um tempo que o paciente vem aqui, a gente fica o tempo que eu precisar. E aí as minhas demandas pós-consulta diminuíram. Porque Não a só pelo consulta é melhor, né? Ela é Isso, mais não só pelo resolutiva, né? volume, mas porque eu consigo esclarecer tudo que às vezes ficava, né, pelo tempo mesmo, pela demanda, e hoje eu consigo deixar tudo alinhado, assim, então melhorou a qualidade do atendimento para o paciente, eu também acho que melhora, né? Assim. O que que você perdeu com isso quando você fez essa mudança? Você notou se você perdeu alguma coisa? Eu digo assim, foram, né, 6 anos de atendimento de algumas famílias, então algumas famílias, né, se despediram, então acho que é uma relação, né, a gente ainda mais lidando com crianças, são crianças que eu vi nascer, crescer e tudo, então no momento que eu resolvi parar e que as famílias vinham se despedir, porque realmente, ou porque não iam seguir, seja porque não acreditam, né, assim, né, que tem diferença no atendimento, seja porque realmente não tinham condição de pagar, foi um momento difícil para mim, assim, foi um mês, assim, de lutos e lutos e despedidas, assim, então não foi gostosinho, assim, mas ao mesmo tempo eu estava tão segura do que eu precisava fazer, sabe? E a maioria das famílias que eram famílias que me acompanhavam, a maioria falava assim, nossa, mas demorou mesmo, né?
A gente estava aqui, mas a gente estava tipo meio que se aproveitando de você, porque a gente sabia que isso ia acontecer, porque não é um atendimento padrão plano de saúde, né? Então, que a gente sabia que isso uma hora ou outra ia acontecer. Então, a maioria foi muito, a maioria dessas famílias que eram minhas famílias mesmo e que, né, acompanhavam comigo há tempos, eles foram muito gentis, assim, no fim, assim. Então, Sim. foi uma despedida, mas eu acho que essa foi a única parte difícil, assim. É. É porque você se afeiçoou, você criou relações ali, né? E a É, conversão de quem é do plano para o particular, algumas pessoas têm a ilusão de que vai acontecer, não, uns 30, 40%, mas é mínima, né? A é conversão é muito mínima. pequeno. Porque é a mentalidade da pessoa, não é só a capacidade de pagamento, mas é a É. mentalidade da pessoa de usar mesmo. E isso até para quem tem dinheiro, para quem tem que é confortável com dinheiro, não faz muito sentido. Se ela sempre usou a vida toda o plano, não faz sentido ela mudar, né? Agora, só mais uma questão a respeito desse negócio do plano. Foi gradativo ou foi pá, cortou? Que eu me É. lembro, faz um ano que você está na mentoria, né? Não, ainda não faz um ano, né? A gente tem um programa de renovação antecipada na mentoria. E a Ana, antes a gente tinha as semestrais, os ciclos. A Ana já está então no segundo ciclo dela, que era semestral. Agora é o primeiro anual que ela está. Ela acabou de renovar a anuidade, então vai ficar mais um ano conosco. Faz sentido, é um negócio que está fazendo sentido para ela. Só para vocês que estão assistindo aí anotarem isso, que é o seguinte: eu me lembro lá no começo que a Luísa veio primeiro, a sua sócia, aí depois você logo em seguida veio para a mentoria também, já estava antenada para isso. Até para isso parece que vocês estavam, né, meio sincronizadas. Eu lembro que era uma preocupação, que você não queria aumentar preço de consulta, é uma das coisas que a gente faz primeiro na mentoria e tal. E eu queria ouvir um pouquinho sobre. Você tem muita clareza sobre isso. Eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Foi gradativo, né? Mudar, sei lá. Hoje você já está 100% plano de saúde. Mas há 6 meses atrás, você devia ter, sei lá, 20% plano de saúde, 80% isso. Mas e no começo? Quando você nos procurou, era 100% plano de saúde ou tinha alguns. Como era? Então, quando eu entrei na Balance, eu já não atendia reumato pelo plano, Pelo plano. né? Eu fiquei pouco tempo na reumato pelo plano e já saí porque eu já vi que era Não ia rolar. totalmente inviável, né? Sim. Consultas muito longas, demandas pós muito específicas, né? Então, ninguém tomava nenhuma conduta frente ao meu paciente sem meu aval, então, enfim, nem de pirona quase que eles não tomavam. Eu falo que é daquelas especialidades que o menino fica Sim, parecendo um ET, um ET. Só coloca a mão o super especialista que acompanha, né? Tipo, se o menino, a mãe falar a palavra mágica na urgência, assim, ele é acompanhado por uma reuma, aí o cara já fala assim, tá, liga para ela primeiro, não sei. e aí então a reumato eu já não atendia, mas a reumato, ela correspondia a um número muito pequeno, né, de pacientes. Eu acho que, sei lá, na época, menos de 5%, né? Pensando nesse montante de 200, 300 consultas que eu tinha, menos do que isso, né? Assim, um, Era acho que particular. era 5% era particular. particular. É. E aí o que eu fiz foi, logo que eu entrei na mentoria, como tem um dia que eu vou no SUS de manhã, era um dia que eu estava muito exausta já à tarde, e aí eu resolvi trocar esse horário para um horário que eu ia me dedicar à rede social, que eu ia me dedicar. E aí eu falei orientei a secretária, se alguém aparecer particular, nesse dia você pode colocar também. E no resto eu vou continuar atendendo. Porque eu tinha esse bloqueio, como eu disse, de separar horários só para particular. Então, eu separava horários para reumato
que eram os meus pacientes particulares, e para os pacientes de pediatria eu tinha muita dificuldade, porque eu achava, se eu estava no jogo, eu queria participar da regra do jogo, né? Então eu tinha muita dificuldade. Então a coisa que eu fiz no ano passado foi separar um período a mais, que na verdade nem era um período para atendimento mesmo, que ficava nesse. Só que aí o que começou a acontecer é que esse horário tinha sempre paciente, sempre paciente, sempre paciente. E aí ligava paciente particular, eu encaixava o paciente particular no meu horário de almoço, encaixava meu horário particular depois do meu último atendimento pelo plano, então ficava até 7 da noite, enfim. É, Então eu acabei aumentando essa demanda gradativamente, e aí o que eu fiz foi bloquear horário para novos pacientes pelo plano de saúde. Então, Aí começa a virar um moído, né? Aí começa a virar um moído. É. Aí, então, outubro do outro ano, né, do ano passado, eu fechei agenda para novos pacientes pelo plano. Então, aí eu só atendia novos pacientes particulares, na tentativa de bloquear, aumentar, porque eu não estava dando conta nem dos pacientes que eu já tinha, né? Porque aí o paciente de rotina, a intercorrência do meu paciente eu queria ver, porque aí senão meu paciente ia para o pronto O atendimento. Aí novo, a demanda, isso. Aí ele ia para o pronto atendimento, ele queria que eu checasse a prescrição e eu não conseguia encaixar, eu mandava vir porque eu queria auscultar, porque não sei o que, enfim. E aí eu bloqueei para novos pacientes. Então foi isso que eu fiz gradativamente. Então aí foi aumentando, mas ainda muito pequeno. Assim, foi aumentando devagar, mas foi aumentando, né? Eu acho que até porque começou a mudar o meu posicionamento, de que aí os pacientes começaram a entender que eu realmente não ia aumentar mais, que eu então mandava um caixinha de pergunta no Instagram. Ai, você atende de plano? Não, não atendo, não, né? Assim, ai, você vai sair, né? Aí eu já comecei a responder, sim, vou sair, né? Assim, não. Então, né? Ah, e abre para novos pacientes. Eu falava assim, a agenda está aberta para novos pacientes, né? Só não está aberto para pacientes do plano, né? Assim, então, eu comecei fazendo essas, mas eu não queria ficar nesse meio de caminho, assim. Era uma coisa que me incomodava mais do que sair. Então, o momento que foi o último dia foi tão libertador, porque eu não tinha mais que lidar com essas demandas, sabe? Assim, Você lembra de, que dia que foi? nossa, isso é horrível, isso é horrível. foi 1º de julho. Porque Cara, aí eu lembro que eu falei que eu ia aproveitar as férias dos meus filhos, que eu quase não ia trabalhar, que não sei o quê. No fim, trabalhei um monte. Teve um monte de você. Mas, Eu é, passei isso aí igualzinho, igual, igual, igual. E também, assim, para as pessoas entenderem, né? Os colegas entenderem, a gente não enxerga essa demanda reprimida. Ela existe e a gente fica claro, quando você é um bom profissional, dedicado, quer fazer uma medicina de qualidade, isso é perceptível para o paciente, mesmo se você atendendo por plano, mas lhe desgasta profundamente porque você não consegue fazer a consulta ideal, mas também não vai fazer uma consulta rápida por conta disso. Não fecha a conta. A demanda reprimida está aí e o plano represa os pacientes particulares. Quando você sai do plano, é que você sabe disso, porque imediatamente ou em pouco tempo a agenda está cheia de particulares que você lá no início achou que nunca iriam existir, nunca iriam vir para você na insegurança, né? Então, acho que assim, a gente tem duas falhas muito grandes, que é essa coisa da mentalidade, porque existe esse sistema doido no Brasil, de SUS, plano, particular, tal, tal, tal. E o outro lado é falta de percepção de que o mercado está aí, os pacientes particulares estão sendo atendidos por alguém e esse alguém pode, deve ser você, desde que você avise que terá possibilidade de atendê-los, terá vaga para atendê-los, e você não é mais o médico do plano, você é a doutora Ana Held, reumatopediatra, vai atender no tempo que for necessário, e vai ter tempo para viver, para mandar WhatsApp para os pacientes e acompanhá-los, o que é impossível quando você atende 20 pacientes num dia de convênio, juntando com plano, com caixa, isso é insustentável. e além de ser ruim para a pessoa que está fazendo isso, porque não é saudável e tudo mais, é inevitável que, bom, não é sustentável, né? E aí é inevitável que a qualidade vai cair, né?
Que aí chega um tempo, uma hora que você não consegue mais a atenção necessária para. Aí pode acontecer de falhar. Aconteceu alguma vez? Não, eu acho que o que mais, um ponto importante que me pegava era a minha falta de tempo para estudar. Para ler, porque você atendendo 25, chegava exausto, duas crianças pequenas que ficaram o dia inteiro sem você, né? Assim, e aí, que horas que você vai nesse meio, né, nesse bolo, se dedicar mais tempo para estudar, se dedicar mais tempo para se atualizar, né? E não, com tranquilidade, porque aí, como a conta fechava muito em cima. Ah, como que eu vou fechar um período inteiro, ou 2, 3 horas para eu estudar? Assim, 2, 3 horas eu atendo 6, 8 pacientes. Como que eu vou, né? Fechar esse horário para eu me dedicar para estudar, ou para, né? Então, isso começou a me pegar, assim, quando o paciente começava a trazer demandas. E eu começava a ter dúvida e não ter tempo de ir atrás, sabe? Assim, porque ter dúvidas, né, de algumas demandas, eu acho que, graças a Deus, a gente sempre vai ter, né? De ter que checar uma atualização, de ter que rever um assunto, porque a medicina não anda, corre, né? Então, eu acho que a gente também estar claro que somos limitados e que sempre precisamos, né, que vai ter vez ou outra que o paciente vai ter uma demanda que você de cara vai ter não vai ter certeza, eu acho que é isso aí, né? É a regra do jogo. Mas comecei a me sentir mal por, nossa, eu preciso rever isso. E a minha lista de coisas que eu precisava rever, que eu precisava atualizar, começou a aumentar muito e eu não consegui ir atrás. E É aí porque isso o tempo, né, Ana? Aquela coisa, a gente, o tempo é finito, as pessoas precisam entender, você tem dois filhos, né? Tem esposo, tem família. Então, acho que assim, o médico não é super-homem, não é ser humano é igual a todo mundo e tem problemas também. E assim, eu sempre falo assim, a gente meio se compadece. Isso é verdade. As pessoas pensam que não, mas se compadece. Mas se a gente não tiver bem, não adianta só se compadecer. Eu acho que as pessoas querem que a gente seja resolutivo, competente o máximo possível. Para isso, a gente precisa estar bem, precisa ter tempo para muitas coisas. Então, o modelo que o médico se enfia, né, de arrumar tempo para ser médico 24 horas por dia, 365 dias por semana, é pedir o burnout, né? Pedir E, assim, venha, venha. e falando, ótimo falar sobre burnout, porque eu acho que todo mundo está sentindo, não só na profissão do médico, né? Todo mundo está sentindo essa loucura, todo mundo está em pressão e está à beira do burnout o tempo todo, né? E tá tirando férias? vou tirar férias. Já tenho, inclusive, no próximo ano é o ano que nós vamos ficar 15 dias fechados agora, e aí a gente, né? A gente já se programou antes, né? Porque é uma coisa que a gente precisa fazer com antecedência, né? Então, esse próximo ano foi o primeiro ano que a gente conseguiu, assim, sentar e planejar pelo menos 3 momentos que a gente vai parar, vai tirar férias, sabe assim? Então, esse planejamento também, eu acho que se permitir fazer isso é uma coisa que só. E outra coisa, né, assim, que entra na conta, porque a gente é autônomo, a gente é gestor de um negócio que tem um custo e que não pode trabalhar no limite, porque o mês que a minha funcionária ganha 13º, eu não ganho. O mês que, né, que a clínica tem um custo a mais de imposto trimestral, a gente não necessariamente vai ter. Então, essa possibilidade da gente também olhar para o negócio, da gente ter uma reserva, isso é uma coisa que precisa entrar na conta, né? E a hora que você está trabalhando muito no limite de custo, que a sua margem de lucro é muito baixa, essas coisas vão te engolindo, né? E aí você não se permite parar, não se permite tirar férias, porque a conta vai chegando, né? Eu me lembro que depois que a gente teve o evento em São Paulo, foi no evento em São Paulo que você entrou para a mentoria, né? Não, eu já tinha Não? Já entrado um tinha. mês Ah, antes é, você lá. entrou em fevereiro, eu acho, Fevereiro. e aí o evento foi em março, né? Algo assim.
Você escreveu um post lá que eu chorei quando eu li. Falei, olha só que sacana, fez eu chorar aqui. A Renata tirou um sarro e tudo. Mas é muito legal essa coisa da transformação quando ela acontece, né? A gente está procurando isso. Eu acho que os médicos, quando atendem, é claro que o pediatra, que é só pediatra, eu sei, só pediatra não é minimizar muito a coisa, mas o pediatra que é pediatra ali, ele já tem umas demandas específicas. Você com reumato deve ver umas coisas muito punks, né? E mas quando você consegue a transformação, a cura ou a melhoria, o conforto do paciente e tal, isso é sensacional. E é isso que me emociona, sendo o leigo a parte leiga da mentoria, né? Porque é conseguir fazer vocês olharem para o negócio como um negócio. Que mesmo que você não veja como um negócio, você é um negócio. E aí, quando você não vê, é como quando a pessoa não sabe que ela tem um diagnóstico, né? Você não dá nome para a coisa, ela não tá nem aí com o negócio e não tá cuidando daquilo. Tipo, colesterol, que é uma doença invisível, né? A pessoa não sente nada até o infarto chegar, ou sei lá qual é o outro sintoma que pode dar o colesterol, aí, qual é o problema que pode dar, né? Mas é meio invisível. Você não sabe, não sabe, não sabe até chegar no limite. E o cara que não sabe, o médico que não sabe que ele é um empresário, ele não atua como empresário, ele não olha para esses detalhes que você falou, de não tem o 13º, não tem as férias. Ninguém está preparando isso para você. Então é você que tem que considerar, fazer a organização e tudo. E tem uma coisa legal que, como a sociedade de vocês funciona bem, vocês já estavam alinhados e eu acho que a gente nem precisou direcionar isso para vocês na mentoria, né? Mas eu lembro de um direcionamento que foi interessante, que se você não tiver a vontade para falar disso, a gente pode cortar aqui. Foi interessante que nessa chamada que eu faço da anamnese situacional, eu fiz com a Luísa, a sócia da Ana. E aí ela me falou que uma dificuldade, a primeira coisa que eu falo que é, vamos aumentar o preço da consulta, ninguém tá. E aí a dificuldade é que as pessoas saíam de Bauru, quantos quilômetros tem? 450 para São Paulo? Mais ou menos, né? São umas 5 horas de viagem. A, saíam de Bauru para ser atendidos pelo pediatra em São Paulo. No caso da Luísa, ela é endócrino, né? Aí, mas o cara que quer uma endócrino boa, ele vai lá para São Paulo e ele prefere pagar lá uma consulta mais cara. Eu falei, como assim? Quem, em sã consciência, um fazendeiro de Bauru que seja, vai pensar, não vou pagar, vou chutar, sei lá, R$ 500 aqui na consulta para uma pessoa aqui, para uma médica aqui que é gabaritada, tal. Não, prefiro pegar 5 horas de estrada e atender meu filho lá em São Paulo. Tem custo, tem o tempo. Não faz sentido isso. E era uma dor. Você lembra disso, Ana? Você também tinha essa dor, não? Você também achava que o médico bom é o médico que estava na capital? Ou pelo menos É, na cabeça do paciente, e isso era uma insegurança? eu Podemos acho falar que disso? sim. Eu acho que era uma coisa que existia. Eu acho que existe ainda. Eu acho que ainda existe um nicho de pacientes que enxerga que em São Paulo estão, e realmente, né, se a gente for pensar, as ultra especialidades, né, as referências, as cadeiras das universidades, realmente, Os né, estão recursos, lá, né? Talvez. recursos, né, assim. Tanto que acontece, eu, ou mesmo a Luísa, quando a gente precisa de um exame, de repente, mais específico, quando a gente precisa de um recurso que a gente não tem, a gente acessa. Porém,
Eu acho que era uma coisa meio de mais de sabotagem nossa mesmo, de achar que a gente não tinha capacidade de atrair esse paciente e atender esse paciente da maneira que a gente pode, né? Assim. Agora dá para cobrar o mesmo preço de São Paulo? Vamos em passos lentos, vamos devagar. Mas já está mais segura, né? Tá, sim. O que que você, se você fosse pensar nesse um ano que você está com a gente na mentoria, o que que você diria que é. Tem algo que é imperdível? Sim. O que que é? Eu acho que é. Eu acho que ter esse contato com pessoas caminhando lado a lado, sabe? Eu até, a gente estava conversando em outro momento e eu falei, nossa, o problema de um é exatamente o problema que a gente está vivendo e a gente só enxerga quando de repente outra pessoa fala, né? Assim, eu acho que é imperdível você entende, por exemplo, pra gente que tá aqui e que quando chegou aqui todo mundo caminhava do mesmo jeito e a gente queria fazer diferente, entrar na mentoria foi o que fez a gente ter certeza de que existem muitas pessoas que acreditam no jeito de trabalhar diferente e que estão focadas num propósito de fazer com qualidade, né, de não é ganhar dinheiro em cima de paciente, mas é de fazer a medicina da maneira que ela pode ser feita e gerir tudo isso de uma maneira de dar qualidade. E aí eu acho que essa troca é o mais imperdível, assim, sabe? Esse trocar. E a gente se sente íntimo, a gente se sente próximo, a gente se sente, né? Torce com a vitória do outro e sofre com o problema do outro também. E eu acho que é isso, assim, eu acho que é o que mais faz diferença, sabe? É você sentir que o seu problema pode ser dividido, né? Que a sua angústia pode ser dividida, assim como as conquistas vão ser também, sabe? É um espaço de segurança, né? Que dá para a gente considerar a voz dos outros para ajudar, para a gente ver a nossa situação também. Pô, pensei que ela ia falar que o evento de São Paulo é imperdível ao vivo e tal. Mas tudo É bem. também. É, também. Em março, gente, em março. 28 e 29 de março de 2025, para quem estiver assistindo em 24. E se você fosse pensar em algo que, pô, foi a sacada desse um ano que você teve, que mudou ou o seu negócio, ou a sua visão da profissão. Às vezes nem foi sobre o seu negócio, porque a gente vive falando na mentoria de outras coisas, de crescimento pessoal, né? E de tem alguma coisa que você se lembra que dá para virar uma dica para a pessoa que está assistindo aqui, para ela sentar na janela? Olha, eu acho que uma das minhas grandes viradas foi o Flávio virar para mim e falar assim: vai na Reumato, porque é isso aí, confia em você, você vai conseguir, é esse o seu caminho, sabe? Foi a única pessoa que falou para mim assim: é esse o caminho, vai que vai ter pedra, mas é esse o futuro, né? Assim, de mirar lá no longo prazo e eu acho que foi a primeira vez que eu tive uma perspectiva de uma carreira no longo prazo, sabe assim? E colocar pedra por pedra e colocar, né, passo por passo, né, mesmo. Então, eu acho que foi eu acho que o grande foco, assim, e mais do que isso, sabe? Fazer isso com muita parcimônia, com ok, estamos vendo, é isso aí, dá espaço agora e depois a gente dá mais um, sabe? Eu acho que não é tipo, joga tudo pro alto, porque eu acho que muitas vezes você assiste, sei lá, uma aula aqui, eu ali, né? Tipo, mesmo a gente que sempre tentou, né, se atualizar e tudo, é meio que assim, não, chuta o balde, vai lá, sai do plano, vai viver. E aí dá, mas peraí, né? Nem sempre, porque eu acho que é pior do que você sair, é você ter que voltar depois, né? Então eu acho que é esse olhar de é esse o objetivo, vamos seguindo e o caminho das pedras, assim, sabe? Eu acho que essa transição segura
Foi até um mote que a gente falou, né, Flávio, no lançamento do produto que a gente fez aí, que é o consultório médico de valor, o CMV8, a gente fala da transição segura. Porque eu É, até brinco que eu não sou um empresário. As pessoas acham que empresários são pessoas que tomam risco. Tomar o risco é o que faz você crescer. Mas eu sou empresário há 30 anos e eu não salto no escuro. Eu não sou super conservador, eu tomo risco, mas eu não falo para as pessoas queimarem a ponte. Só se você tiver, pô, no seu caso, você tem o seu marido que é médico também, que podia segurar a onda financeiramente e tal. Então, por um tempo, você vai e cuida da fogueira para ele fazer outras coisas. Depois você precisa inverter. Aí ele vai precisar cuidar da fogueira para você fazer outras coisas, para vocês crescerem juntos como parceiros e tudo mais. Então, essa coisa de queimar a ponte, principalmente com o consultório, negócio de para de atender o plano agora e faz, eu não recomendo para ninguém. Só que tem um plano, que é o que a gente usou, né? Existe um plano para sair do plano, né? Sair do plano é o melhor plano. E essa semana aí, a semana passada, a gente teve uma nova mentorada na mentoria que talvez as pessoas ainda não comentaram dentro da mentoria, mas a gente tem um grupo bem ativo lá. Provavelmente vão falar a respeito disso. Nossa, a primeira vez que o Marcelo fala para alguém não sair do plano, porque a recomendação para ela não sair, modelo de negócio. Então, cada coisa é o que a gente procura fazer na mentoria. O meu olhar, o olhar do Flávio, personalizado para a pessoa. Caramba, o que essa pessoa quer até porque fazer? até aí dentro, né? Até aí dentro do negócio da Ana, a Luísa tem uma característica, tem um planejamento, ela tem outro, o Luiz tem, então tem que ser congruente, né? Não pode a Ana saltar de paraquedas e o outro tá super travado, complicado. Acho que é muito individual E o que é legal e aí, esse Flávio, salto, né, é muito complicado. e o que é legal é que, assim, se fosse só do meu ponto de vista, como empresário leigo, apesar de ser marido da Renata e ela me mostrar muito de como funciona o negócio na medicina, a minha visão ela é limitada. Então, se ela não tem a sua abertura de visão para você falar, isso aqui é uma oportunidade, eu não saberia que a Reumato seria algo uau, né? Tanto que eu falei no começo aqui desse episódio, a primeira coisa que eu vejo quando a Ana aparece na tela, que ela está sempre com a câmera aberta quando a gente faz as nossas sessões, a primeira coisa eu lembro do negócio, pam, é como se tocasse um sino. Opa, diferente. E isso só é possível por causa desse conjunto, que eu acho que é um equilíbrio que você, a Ana e o Pimenta têm a sorte de conseguir lá na sociedade de vocês. Ter a harmonia entre vocês, se complementar e tal. Eu acho que isso ajuda demais. E é uma sorte que eu tenho na minha sociedade com o Flávio, porque a gente faz um complemento que o que eu não vejo, ele vê, o que ele não vê, eu vejo, a gente pode alinhar isso. E foi muito legal o Flávio ter percebido isso, que eu sei que quando você está dentro do negócio, é aquela coisa da garrafa do gênio, né? Quando você é o gênio, você é o poderoso, mas você está dentro da garrafa. E aí você só vê o rótulo do lado de dentro. Você não vê o que está acontecendo do lado de fora. E às vezes as pessoas falam, não, mas está escrito aqui que você é fodão, cara. Olha aqui, ó, você é o poderoso. E ele fala, não, aqui dentro não está escrito no rótulo. E você não percebe isso. E aí alguém que está do lado de fora, que tem o poder de tirar a tampinha da garrafa, fala, eu vou abrir para você e está escrito aqui que você pode sair da garrafa. Pum. Eu acho que é muito legal isso. E eu não teria capacidade de ver Mas isso se não mérito fosse o dela, viu? Flávio. Total. É, A Ana, com esse jeitinho dela, calma, etc., ela é uma executora e tem essa visão, uma visão muito consistente, né? O que ela estava era só sobrecarregada. A partir do momento que ela começou reestruturou isso aí,
ela talvez até hoje ela se ligue nisso, ó, beleza, ela estava falando aqui, né? Ah, ontem 60%, não, hoje 60%, ontem 60% da agenda é de reumato. Mas por quê? Porque ela construiu, isso aí é só agora, né? Imagina no ano que vem, né? Eu estou falando aqui no final, ela está quase entrando de férias, graças a Deus. E aí, essa coisa de se posicionar é o que eu sempre falo. Você vai lá na rede, se coloca, traz conteúdo, o paciente encontra você, hoje em dia encontra. E que sorte de uma pessoa cujo filho esteja com um problema, uma queixa, uma demanda da área de reumatologia, de encontrar um reumatologista pediátrico, que é raro, e Descansada, como ela, né? feliz. Descansada, feliz, com a pele boa, dormindo bem e É. tal. Dormindo bem, eu não sei que ela é mãe de dois, mas enfim, deve estar melhor agora. Mas, Ana, e os perrengues? Nesse tempo de sociedade, que eu sei que a sociedade a sociedade de vocês é inspiradora e tal, teve perrengue. O que que teve de perrengue? Eu acho que a gente teve muita, a gente ainda tem, né, muita dificuldade de gerir o negócio. Então, uma coisa, um foco aí para 2025 é a gente tomar as rédeas da clínica enquanto negócio, por mais que desde que a gente, né, idealizou a clínica, a gente sempre buscou, né, se se atualizar, formação, né? Porque no fim ninguém te ensina, né? Ninguém te ensina na faculdade de medicina que você tem que, né? Quanto custa, o que que você tem que pagar, o que que você tem que, né? Enfim, eu acho que a gente ainda tem que melhorar muito enquanto negócio, né? Enquanto RH, enquanto, né? Avaliação de negócio mesmo. Eu acho que a gente ainda está patinando. Eu acho que a gente patina às vezes quando a gente é, se deixa, porque uma coisa que a gente tem é que todo o nosso faturamento depende do nosso trabalho presencialmente, né? Então, todo o nosso faturamento depende da gente estar aqui sentado atendendo pacientes, seja presencial, seja por teleconsulta. Então, a gente tem uma dificuldade, às vezes, de deixar, né, a vida rolar e vem, atende paciente, vai embora, vem, atende paciente, vai embora, e não se. E deixar, às vezes, as coisas do negócio irem rolando e a hora que vier um problema, a hora que vier um prazo que passou, não um prazo de conta, né? Um prazo de tomar alguma decisão e vamos deixando as coisas acontecerem sem muito planejamento, sabe? E também essas coisas de cada um ter a sua demanda, cada um tem seu tempo. Então, provavelmente, dentre nós três, eu fui a última a sair do plano, né? E aí, quando a gente pensa nisso, eles respeitaram muito, mesmo que eles estivessem lá, vai, vai, vai. Eles respeitaram o meu tempo, né, as minhas necessidades, né, tipo, o meu planejamento, né, seja financeiro, seja pessoal, enfim. Foi uma coisa que claro que incentiva o outro, mas a gente também tem essa coisa de cada um, às vezes, estar no seu tempo de dedicação e de outras demandas pessoais, enfim, e que às vezes um tem que ir segurando a onda do outro para o negócio continuar acontecendo, né? Porque, afinal, gerir o negócio não é nossa profissão, né? Né? Não é o que a gente faz para ganhar dinheiro, né? Então, a clínica ainda depende totalmente do quanto a gente está trabalhando, e às vezes a gente acaba é, se embolando nessas necessidades pessoais, nessas coisas do quanto tem de tempo no momento para se dedicar para isso, de qual é a função de cada um. Eu acho que a gente ainda está bem engatinhando nesse sentido. Por que que você renovou a mentoria com a gente? Mais uma vez, terceiro ciclo agora. Nossa, porque tem muita coisa para fazer ainda. E porque eu estava até conversando com o Carlos, né? Meu marido, ele é extremamente, muito, muito, muito regrado, disciplinado, muito disciplinado, assim, extremamente disciplinado. E eu não tenho a mesma disciplina que ele. Eu acho que eu executo bem, mas eu não sou tão disciplinada quanto ele. Eu sou boa, eu resolvo bem problemas, sabe? Ele é mais metódico?
muito, muito mais, assim. Acorda das 5 às 5 de domingo porque ele precisa estudar e ler, estudar e, né? Então, extremamente metódico. Então, eu falei para ele que para que todo o avanço que eu tive esse ano foi porque eu tive o suporte, sabe? Porque nem se for para mim eu preciso dar satisfação, não fiz, sabe assim? Vou chegar lá e não fiz de novo. E isso para mim funciona, sabe assim? E então eu acho que nem se for para ser alguém para me cobrar, eu acho que estar na mentoria é o que vai, né, me ajudar nessa caminhada, porque, como eu disse, assim, eu acho que tanto na parte de gestão da clínica tem ajudado muito, e eu acho que é um passo importante que a gente vai dar, mas também na questão de consolidação, né, do consultório, da especialidade, da questão de marketing, porque eu ainda estou bem no começo, assim, da questão de tráfego, enfim, então eu acho que ainda tem muitos passos para dar. Eu não dei nenhum passo maior que minha perna. A hora que eu via que eu não estava conseguindo ir, aí às vezes assim, eu tinha que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes você olha para o outro, né? E a caminhada do outro não é a mesma caminhada que a sua, né? E às vezes o outro já tá lá na frente, no step 2, no step 3 já tá lá, e você tá lá atrás ainda. E aí às vezes dá uma ânsia, uma sensação de perda, uma sensação de, né, meu Deus, eu tô muito para trás, mas a verdade é que cada um tem uma velocidade de caminhar, e às vezes até um objetivo, e cada um tem uma demanda, um tempo de dedicação, né? Às vezes o outro tá num momento que tá super focado nisso e que tem muito mais tempo para dar nesse sentido. E aí eu aprendi a ir respeitando também os meus limites e as minhas outras demandas, porque eu acho que a minha caminhada é minha, né? Assim, então eu acho que estar na mentoria faz com que a minha caminhada esteja. Tá todo mundo caminhando junto, mas cada um no seu tempo, né? E aí ter alguém para segurar a mão, eu acho importante. A gente ainda tem muito, eu ainda tenho muito para avançar, então eu acho que preciso de ajuda. Conte conosco. E não quero te segurar tanto mais aqui, porque eu sei que agora a sua hora é mais cara, né? Senão daqui a pouco eu vou ter que passar o Pix. Mas, indica pra gente um livro Um livro? sobre qualquer coisa. Pode ser um livro, um romance, um terror, um religioso, um de negócios, de desenvolvimento Olha, pessoal, qualquer coisa. um livro que eu acho que foi até comentado outro dia no grupo e que para mim mudou muito, porque eu tenho muito isso, foi o da Brené Brown, Coragem de Ser Imperfeito, porque eu acho que foi um livro que mudou muitas coisas para mim, porque eu sempre fui a que quis, né, dar check em muitas coisas e fazer tudo o que eu precisava, e eu acho que identificar os meus próprios limites e pedir ajuda foi uma coisa que eu precisei, treinar, sabe? Então eu acho que foi um livro que foi bem marcante para mim, sabe? Legal, eu gosto desse livro. Você já assistiu a palestra dela do TED? Já Ótima. assisti. Ela é ótima. E se você já sabe quanto tempo você gostaria de viver assim? Nossa, não. Não? Pô, eu sei, eu quero viver 120 anos. Vamos fazer um exercício. Se você chegasse no seu último dia de vida e aí, pô, já fiz tudo que eu queria. Os filhos estão criados, a família está tudo encaminhada, as coisas foram todas ótimas, eu estou plena, estou feliz, realizada, posso morrer feliz, posso morrer em paz e tal, estou lúcida, mas tudo que você já produziu de conhecimento, de informação, de lembrança vai ser apagado. E aí só uma mensagem vai poder ficar. E essa mensagem vai ser entregue para o mundo inteiro. O que você deixaria de mensagem? Tem gente que fala assim: beba mais água. Mas, o que você deixaria? Você tem ideia? Eu acho que a vida é muito curta para estar insatisfeito.
Acho Boa, isso, assim. gosto disso. E faltou alguma coisa que eu deveria perguntar ou abordar? Ou que você queira dizer? Hã? Não, só vem que dá bom. Ah, aí eu gosto. Quer perguntar alguma coisa, Flávio? Ou provocá-la? Não, você já provocou demais. É só deixar os colegas, né, que estão assistindo um exemplo, né, de uma profissional que se desafiou. A gente se vê hoje como empresária que ela vai ser CEO já já do próprio, já é CEO, mas vai ser CEO oficial do próprio negócio e você vê, né, como eu conheci a Ana em fevereiro desse ano e como ela está agora, sabendo dos processos que aconteceram todos, é suficiente ver como ela está feliz, como ela está com planos e como ela está desafogada. Então, eu acho que esse é o principal, tá? A felicidade é você ter a sensação de que você está passando com o tempo, mas você não está passando pelas coisas, né? E eu vejo que isso está acontecendo na vida dela agora. Isso aí não tem preço, né? Não tem mais, melhor sensação do que você saber que é inevitável que o tempo passe, você quer viver até os 120, tudo bem, vai ser, quem sabe, até mais, mas eu acho que essa coisa que eu vejo nela hoje, né, e eu não tô mais me sentindo angustiada, tô com planos e etc, é o principal. É isso aí, confirma. E ela é prova disso. É aquela frase do Tony Robbins, que é sucesso sem felicidade é fracasso, né? Aí, isso Obrigado, mesmo. obrigado, obrigado pelo seu tempo, pela história inspiradora, pela pessoa que você é, que mesmo você quietinha, você faz com que as pessoas prestem atenção no caminho, pela colaboração que você tem, pela visão que você tem e colabora conosco na nossa rede de proteção. É uma honra ter você conosco na mentoria, de verdade. E a gente tem a sorte de poder trazer para perto da gente pessoas como você, que podem, a gente pode ser amigo dos nossos clientes. Eu acho isso muito especial. E você faz com que isso seja possível. Obrigado. Obrigada a vocês.